páginas do Facebook, mostrando o áudio de um torcedor falando que o Osvaldo, jogador do Fortaleza na época, fazia a mesma função do Mbappé. Mas o Osvaldo faz o que o Mbappé faz, mano. Só que não é com a mesma eficiência, meu filho, porque o Mbappé tem 20 anos, né? Aí tu quer graça. Mas a função do Osvaldo é a mesma do Mbappé, mano. Uma comparação nível chama o Real Madrid para vir jogar a Série B. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para a gente falar sobre o iceberg do futebol nordestino. Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, surgiu aquele iceberg do Campeonato Brasileiro, trazendo os pontos mais conhecidos, até aquelas camadas mais baixas dos fatos desconhecidos do Brasileirão. Aquilo bombou, e aí o Futebolaço, canal que tá aqui, inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, link do canal. Ele autorizou a gente a estar passando esse conteúdo por aqui, também já agradeço demais. Deixa o like no vídeo dele, também se inscreve por lá e se inscreve aqui também. Estou sempre falando sobre Copa do Nordeste, sobre as equipes nordestinas, então fica ligado aqui no canal também. Mas bora lá, bora trazer uma avaliação sobre esse iceberg por aqui. Eu vou estar acompanhando por aqui, por isso que eu estou olhando para cá, mas a imagem vai estar rodando por aqui também. Bora lá. E aí, com o rápido crescimento do futebol nordestino e a recente presença de 5 times nordestinos na Série A, além de outros feitos, me fez a ideia de trazer um vídeo de iceberg para o canal. Só explicando antes de começar o vídeo, um iceberg é um vídeo onde temos várias informações espalhadas em camadas. No topo, são as mais conhecidas e no fundo, são as mais desconhecidas. Ou seja, quanto mais fundo, mais desconhecidas são as informações. Com tudo explicado, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Camada 1. Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é um campeonato regional que reúne times da região Nordeste. Aí aparece o Campinense aqui. O Campinense é um dos campeões da Copa do Nordeste, acho que foi em 2013. Foi um campeão da Copa do Nordeste de 2013 contra o Asa na final. Que reúnem geralmente os campeões e vice-campeões dos estaduais do Nordeste. Antigamente, isso dava vaga para competições internacionais. Depois, atualmente, dá vaga apenas para a terceira fase. Acredito que a vaga para a Sul-Americana, ela foi até 2016, 2017, não lembro se foi depois. Santa Cruz, inclusive, foi campeão da Copa do Nordeste, acho que de 2015 ou 2016, e jogou a Sul-Americana. Né? Acho que era interessante ter a vaga para a Sul-Americana para os campeões regionais. Financeiramente vale mais ir para a Copa do Brasil. Né? Financeiramente vale mais ir para a terceira fase da Copa do Brasil, mas ter aquele gostinho de jogar uma competição da Conmebol é diferente, né? Vamos lá. Da Copa do Brasil, Flávio Caça-Rato. Flávio Augusto do Nascimento, ou mais conhecido como Flávio Caça-Rato, é um jogador de futebol brasileiro que atualmente aos 38 anos joga no 7 de setembro de Pernambuco. O jogador virou meme nas redes sociais, estando frequentemente sendo colocado em Tem alguns, né? O Flávio Caça-Rato, né? Acho que é um dos... Eu vi alguns minutos desse vídeo, ele vai falar logo na sequência sobre o Carlinhos Bala. Mas tem o Caça-Rato, tem o Carlinhos Bala, tem o Neto Baiano. O Neto Baiano jogou, inclusive, ano passado, 42 anos, e o Neto Baiano estava jogando profissionalmente. Tem o Magno Alves, mas falando sobre jogadores que são meme praticamente, acho que o Caça-Rato e o Carlinhos Bala são os maiores, assim. Várias edits. Tem um gol no Campeonato Mineiro do Caça-Rato que acho que alguns já viram, se você não viu, coloca lá, que ele rouba praticamente o gol em cima da linha. Um momento marcante em sua carreira foi a passagem pelo Santa Cruz, onde ele marcou o gol do título da Série C, contra o Sampaio Correia. 87 é do Sport. Não tem dúvida, né? Trata-se daquela velha história do Campeonato Brasileiro de 1987. Devido ao regulamento confuso do Campeonato Brasileiro de 1987, organizado pelo Clube dos 13, basicamente, acabaram tendo 4 módulos, mas vamos focar apenas nos 2 principais. O verde, com as principais equipes do país,
e a amarela, com equipes de menor relevância comparadas aos outros, uma espécie de Série A e Série B. Após cada módulo ter seu campeão, iria ter um quadrangular final, que é basicamente uma fase de grupos, mas o Flamengo e o Internacional recusaram disputar o quadrangular final. Então, sobrou apenas para o Sport e o Guarani decidirem o título brasileiro, onde o Sport levou a melhor. Hoje em dia, é reconhecido pela STF que o título é sim do Sport, mas ainda assim há questionamentos. Clássicos. Questionamentos, assim, é mais um chororô, né? Assim, a realidade é que se tem o campeão, claro, de 87, né? Enfim. O Nordeste é repleto de clássicos, como por exemplo o Clássico Rei, Bavi, Clássico das Multidões, Clássico dos Maiorais, etc. Assim, tem que ficar uns de fora, mas acho que a gente tem aqui o... Bavi, Clássico das Multidões. Hoje, olhando hoje, tem Ceará e Fortaleza e Bahia e Vitória como os maiores, né? Questão de orçamento, por questão financeira. Olhando a título de Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza vem tomando uma proporção maior. Clássico dos Maiorais, etc. Agora, tem um destaque, né? Eu tenho um vídeo listando as maiores rivalidades do futebol brasileiro, caso seja do seu interesse também. A mão que aplaude é o ponto dos clássicos e o ponto também das maiores forças do crescimento do futebol nordestino. Olhando para os últimos anos, é fácil ver Ceará e Fortaleza, mas há alguns anos, poucos anos atrás, se tinha Bahia e Vitória sobrando e muito. Bora lá. É a mesma que vai. Uma frase dita por Carlinhos Bala, que acabou virando motivo de piadas e memes. Até porque o Carlinhos Bala é um jogador que virou bastante meme. E detalhe, não será a única vez que ele aparecerá nesse iceberg. Camada 2. Homem Mal. Homem Mal, Vavá ou Evaristo Nogueira é um apresentador, comentarista, narrador e muitas outras coisas que falaremos depois desse vídeo. Evaristo é um grande destaque nas rádios cearenses e também por participar do programa Trem Bala, que é bem famoso lá no Ceará. Ele ficou muito famoso após participar desse programa, chamando até que bastante atenção nas redes sociais. Bavi da Paz. Bavi da Paz foi uma partida que não teve nada de paia, né? Partida que marcou um feito importante para o clássico Bavi, a volta da torcida mista nos estádios. No começo do jogo, uma aura de confraternização, onde os jogadores, juntos, até cantaram o hino nacional, para mostrar que mesmo rivais, ainda assim se respeitavam. Mas, por mais que o jogo começou bem, logo tudo caiu ladeira abaixo. O Vitória abriu o placar no primeiro tempo com Denilson, mas no segundo tempo, pênalti para o Bahia. Vinha empata o jogo e comemora na frente da torcida do Vitória. Até aí, tudo bem. Não acho que os torcedores levaram pro coração, mas os jogadores começaram uma briga generalizada no campo. O pau comeu. Resumindo, jogo parado por 16 minutos e após reinício, 7 foram expulsos. Eu acho que olhando para um histórico mais recente, essa foi uma das brigas mais marcantes entre jogadores em um clássico, né? Enfim, foi uma loucura esse jogo. Sampaio Correia, campeão das séries B, C e D. O Sampaio Correia possui um recorde que nenhum outro time do futebol brasileiro tem, que é ser campeão de 3 divisões diferentes, sendo campeão da Série D de 2012, invicto, campeão da Série C de 1997, também invicto, e campeão da Série B de 1972. Globo contra Inter... Infelizmente, Sampaio não vive um grande momento, né? Internacional. Trata-se de uma gigante zebra na Copa do Brasil de 2022, onde o Globo, que havia vencido o estadual um ano antes, derrotou o Internacional por 2-0 na primeira fase da Copa do Brasil. Primeiro, um gol de Fernando aos 55, depois um gol de Rômulo aos 88. Placar final, 2-0 para o Globo e o Inter deu adeus à Copa do Brasil. Tem outros na Copa do Brasil, acho que a Juazeirense já fez estrago, Souza teve um estrago agora contra o Cruzeiro, né? Tiveram alguns recentes também que estão nesse mesmo patamar do Globo,
ou um pouco abaixo, né? Acho que o do Globo contra o Internacional realmente foi bem marcante. Finalistas internacionais. No Nordeste, nós temos Tiveram outros também, CSA eliminando o Santos no início da era do Neymar também, o Asa eliminando, acho que eliminou o Palmeiras também na Copa do Brasil, então tiveram alguns outros casos de primeira fase de Copa do Brasil, né, como sempre tem. Nos dois clubes finalistas internacionais, que são o CSA, O CS... finalista da Copa Comebol de 1999, E a do CSA poucos lembram, né? É uma competição que hoje se tem uma justificativa de é uma competição que ninguém queria jogar. Mas no final das contas tinha uma competição, rolou uma competição oficial da Comebol e o CSA foi para a final. perdendo de virada para o Talleres. E dizem que foi muito roubado. Claro, não pude acompanhar o jogo, mas dizem que foi muito garfado pelo Talleres na final da Comebol. Com direito a gol aos 90 minutos. Pipocaram demais. Além disso, outro clube que pipocou também foi o Fortaleza, que chegou à final da Copa Sul-Americana de 2023, onde o Fortaleza abre o placar com um gol de Lucero aos 48. Mas depois, no segundo tempo, aos 56 minutos de jogo, gol da LDU. E nos pênaltis, a LDU se sagrou campeã da Copa Sul-Americana. Antes de ir para a camada 3, eu preciso pedir sua inscrição e o seu like. Afinal, repetindo, vai lá no Futebolaço. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Também deixa inscrição aqui no canal, tá? Aqui no JP Manhã também deixa inscrição. E bora lá. O vídeo deu muitíssimo trabalho mesmo para ser feito. Então, a sua inscrição e seu like serão muito bem-vindos e de muito agrado para mim. Com isso dito, bora continuar o iceberg. Camada 3. Campinense campeão da Copa do Nordeste. Uma edição tanto quanto inesperada, podemos dizer. Após 2 anos sem Copa do Nordeste, ela finalmente fez o seu retorno. Tentaram reviver a competição em 2010, após 6 anos sem ser disputada. Mas, na primeira vez não deu muito certo. Então, em 2013, a competição voltou. E a Copa do Nordeste ela tem alguns títulos e antes, principalmente antes de 2000, tem algumas contestações em relação a títulos, né? Porque tiveram algumas edições de, dá pra dizer, um regional, mas que algumas equipes, principalmente as que venceram, elas classificam como Copa do Nordeste e outras não. Então, tem algumas equipes que comemoram, que contam mais títulos do que oficialmente tem em Copa do Nordeste. No final, tivemos o Asa de Arapiraca e o Campinense, e uma final interiorana, com vitória do Campinense por 4-1 no agregado, sendo esse o maior título da história do Campinense. Torneio... E o Alagoas nunca ganhou um título de Copa do Nordeste. Nesse período, dá pra dizer que o Campinense chegou de forma inesperada, mas 2013 era um período que o Asa vivia um bom momento, né? O Asa estava jogando a Série B, acho que de 2010 até 2014 ou 2013, o Asa jogou a Série B. Dá pra dizer que naquele período era a maior força de Alagoas. Bora lá. E o Norte e Nordeste. Foi um torneio organizado pela CBD, onde reuniam times da região Norte e Nordeste, onde times dessas regiões, que não disputavam a Taça Brasil, se enfrentavam em uma espécie de segunda divisão nacional, que após algumas edições, literalmente virou a Série B de 1972. Asa 1-0 Palmeiras. Esse foi o jogo de ida entre Palmeiras e Asa, pela Copa do Brasil de 2002. Com a vitória do Palmeiras na volta por 2-1, o Asa venceu por gols fora de casa e eliminou o Palmeiras da competição. Logo na fase seguinte, o Asa veio a ser eliminado pelo Confiança de Sergipe. Pô, tem umas coisas que só o futebol para explicar, né? Agora, o gol qualificado foi embora, né? Não sei se vocês concordam ou discordam do gol qualificado, mas tiveram alguns pontos do gol qualificado que definiu muita coisa. Na Copa do Brasil, acho que a do Vasco, campeão, contra o Coritiba, foi por conta do gol qualificado. Gol qualificado que tinha na Libertadores, que tinham em grandes competições, inclusive na Copa do Brasil. Santa Cruz, líder do Brasileirão. Em 2016, o Santa Cruz liderou o Brasileirão Série A. Será que ele colocou o meme do "Vamos pra Libertadores, amigo"? Segunda e na terceira rodada. Um verdadeiro sonho para o torcedor tricolor.
até porque o clube nunca havia sido líder na era de pontos corridos da Série A. Mas, após golear o Vitória por 4-1 no Arruda e empatar com o Fluminense por 2-2 no estádio do Volta Redonda, o Santa se tornou líder. E detalhe, manteve a sua liderança por mais de uma rodada, após vencer o Cruzeiro por 4-1. Entretanto, felicidade. Esse ano, em 2016, foi o ano que o Santa, acho que foi campeão da Copa do Nordeste. Pô, tinha um grafite, tinha o Keno arrebentando, acho que o Arthur Kaique também estava nesse período. Acho que Léo Moura, não sei se eu estou viajando, mas era um Santa Cruz, só que no final... Dura pouco para o torcedor de Santa Cruz. Após empate com a Chapecoense e derrota para o Sport, o Santa deixou de ser líder. E ainda por cima depois, foi rebaixado na vice-lanterna da competição. Pô, tenho... nesse ano daí, novembro, acho que foi em novembro, acho que é das últimas, acho que penúltima ou penúltima rodada, fui assistir Santa Cruz e América no Arruda. Saí de Maceió, fui até o Arruda para assistir esse jogo. Jogo sofrível, as duas equipes já rebaixadas. O Santa Cruz ainda venceu esse jogo por 1-0. Mas o ano não foi tão ruim para o torcedor de Santa Cruz, até porque o clube ganhou a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano, camada 4. Central de Caruaru, campeão da Série B. Esse foi mais um caso de competição confusa da CBF. O Central de Caruaru disputou o Torneio Paralelo de 1986, uma competição para definir 4 times para jogarem a Série A de 1986. E depois da disputa do torneio, 4 times foram definidos, sendo eles o 13, o Central, a Inter de Limeira e o Criciúma. O campeonato não foi finalizado, e apesar dos clubes conseguirem reivindicar o título, não foi reconhecido oficialmente pela CBF como título da Série B. Realmente um campeonato confuso. Imperatriz rebaixado com 1 ponto. O Imperatriz, na Série C de 2020, fez uma campanha horrível. Eu acho que é o Cavalo de Aço, né? Salvo engano, é o Cavalo de Aço. Sendo rebaixado com 1 ponto. 1 ponto. Em 18 rodadas. E sabe o pior? O saldo de gols foi de menos 50. Assim, o Imperatriz fez a façanha de ser rebaixado para a Série D com uma campanha humilhante, para dizer o mínimo. Caso David Madrigal. Isso foi uma baita novela que aconteceu depois do título estadual do Ceará de 2002. Vamos explicar isso melhor. Basicamente, o campeonato cearense tinha 3 turnos. Se tivesse um time que vencesse os 3, seria campeão automaticamente. Se ganhasse apenas 2, ele iria disputar uma final com o time que venceu um dos turnos. E em caso de empate, a equipe que venceu mais turnos sairia com o título. Eu sei que parece confuso, mas eu vou dar um exemplo agora. O Ceará venceu o primeiro e o terceiro turno. Já o Fortaleza venceu o segundo. Após uma final em jogo único, empate 1-1. E o Ceará foi campeão cearense de 2002, certo? Bom, não exatamente. Na época, o Fortaleza acionou o Ceará na justiça, dizendo que o jogador David Madrigal, costarriquenho, só tinha autorização para jogar na região sul do Brasil e pediu que anulasse pontos do Ceará conquistados no primeiro turno do estadual, o que faria o Fortaleza vencer o primeiro turno do estadual e ter a vantagem do empate, se tornando campeão estadual. No entanto, não funcionou e o Ceará segue até hoje com o título cearense de 2002. Eu vou para Libertadores. E falando sobre essas coisas, eu já veio, eu vou para Libertadores, amigo. Mas falando sobre essas coisas de regulamentos e assim, que dá para dizer que são absurdos, teve um ano no Campeonato Alagoano que era a final disputada em 2 jogos e tipo, vence um, por exemplo, não tinha uma diferença de placar, era só uma somatória de pontos. Então, se uma equipe vencesse o primeiro jogo por 4-0 e a outra vencesse o outro jogo por 1-0, ia para os pênaltis. Assim, algumas coisas absurdas que acontecem não só no futebol nordestino, mas... amigo. Um caso muito engraçado que virou meme. Após a boa campanha do Santa Cruz na Série A, um torcedor do Santa Cruz foi entrevistado na época, e aí ele mandou uma frase um tanto quanto curiosa. Eu vou pra Libertadores, amigo. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Eu vou pra Libertadores. Isso acabou pegando mal depois, pois o Santa Cruz não foi para Libertadores, e sim rebaixado para a Série B.
e logo depois despencando até ficar sem divisão nacional hoje em dia. Mas agora a gente está em 2025, 26, 7, 8, lá para 2020, 2029, 2030, com a SAF, quem sabe, né? Quem sabe o Santa não vai para Libertadores. Mas isso daqui realmente marcou demais. Dia. Camada 5. Carlinhos Bala aposta corrida com o Pony. Eu sei que parece absurdo, mas escutem-me. O Carlinhos Bala, que já jogou em grandes clubes como Sport, Santa Cruz e Náutico, após ficar um ano inteiro sem atuar, ficando sem clube, ficou treinando sozinho até que uma oportunidade nova aparecesse. Detalhe, o Carlinhos estava meio que fora de forma, tendo engordado cerca de 8 quilos. Ou seja, ele decidiu que para mostrar para o Brasil que ele ainda estava em forma, apostou uma corrida com o Pony. Por quê? Porque sim. No final, ele ainda perdeu a corrida pro Pony, mas foi por pouco. E ainda por cima, disse que foi trapaceado. Grande Carlinhos Bala. Pô, tem o meme da mão que aplaude, mas tem várias outras frases do Carlinhos Bala que são absurdas, pô. Tem a do gelo do uísque, você não sabe, dá uma pesquisada. Tem outras também, né? Vasco 0, Baraunas 3. Um jogo extremamente inesperado pela Copa do Brasil de 2005, onde o Vasco enfrentou o Baraunas do Rio Grande do Norte, que havia eliminado o América Mineiro e o Vitória. Mas mesmo assim, o Vasco era favoritíssimo, tendo Romário e Alex Dias como destaque na linha e o treinador Joel Santana. Já o Baraunas, tendo um dos jogadores mais folclóricos do futebol, o Cícero Ramalho, que naquela partida balançou as redes uma vez, tendo 40 anos e pesando mais de 90 quilos, à lá Ronaldo Fenômeno no Corinthians. No final do jogo, uma goleada do Baraunas por 3-0 no Vasco, garantindo a classificação para as quartas de final, onde foram amassados pelo Cruzeiro. Eduardo Barroca, campeão sem ter nenhuma vitória. Teve uma outra assim, foi a do 4 de julho. No 4 de julho ele fez alguma coisa na segunda fase ou na primeira, e aí depois o São Paulo atropelou. Isso se refere ao técnico Eduardo Barroca, sendo campeão da Copa do Nordeste com 0 vitórias, 0 empates e 1 derrota. Ué, como assim? Bom, uma semana antes do jogo de volta da final da Copa do Nordeste, o técnico Gustavo Moringo, que havia levado o Ceará para a final, foi demitido, com o técnico Eduardo Barroca assumindo o time. No primeiro jogo dele, foi logo a final, e eles perderam por 1-0 para o Sport, mas na ida o Ceará havia vencido por 2-1, ou seja, no agregado ficou em 2-2 e o Ceará venceu nos pênaltis. Esse foi o primeiro título da história da carreira de Eduardo Barroca como treinador, e foi logo com uma derrota. O Osvaldo faz a mesma função que o Mbappé. Esse áudio virou meme. Pô, tem que ter a do Toni Kroos também, né? Tem que ter, assim, não sei se o rapaz lá do Futebolaço lembrou, porque tem muita informação aqui bacana, mas tem que ter a do Toni Kroos e do Ronaldo Henrique. Algumas páginas do Facebook, mostrando o áudio de um torcedor falando que o Osvaldo, jogador do Fortaleza na época, fazia a mesma função do Mbappé. Mas o Osvaldo faz o que o Mbappé faz, mano. Só que não é com a mesma eficiência, meu filho, porque o Mbappé tem 20 anos, né? Aí tu quer graça. Mas a função do Osvaldo é a mesma do Mbappé, mano. Uma comparação nível chama o Real Madrid pra vir jogar a Série B. Camada 6. Jô perde processo contra o Ceará porque faltou audiência. O centroavante Jô acionou o Ceará na justiça, pedindo mais de R$1 milhão para o clube. Mas, no dia da audiência, ele simplesmente faltou como se não fosse nada, mesmo sendo ele que acionou o clube na justiça, e ainda por cima teve que pagar uma multa de R$26 mil. Ceará contra PSV. Voltando a falar sobre o Ceará, falaremos sobre o amistoso um tanto quanto inesperado, podemos dizer assim. No dia 6 de maio de 2010, o Ceará enfrentou o PSV da Holanda no Castelão, até que fez um pouco de barulho entre a torcida cearense. Mas enfim, no final o jogo acabou empatado em 1-1. Fortaleza levou o Leão de Verdade para o campo. Isso foi um caso real na final do Cearense de 1983, onde o Fortaleza, que tem o seu mascote como leão, trouxe literalmente um leão de verdade para o estádio. Na entrada dos jogadores para o campo e na hora de tirar a foto,
O mais engraçado foi que o Leão simplesmente nem ligou para aquilo, ficou quietinho. Ainda e no bem, final, né? o Fortaleza venceu por 2-0 o Ferroviário e se sagrou campeão cearense de 1983. Camada 7. Agora, vamos para a última camada, a mais profunda delas. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Sem mais enrolação, bora. Pô, depois, realmente, vou deixar o link, repetindo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, deixa o like, se inscreve no canal do cara, porque tem muito conteúdo bacana lá no Futebolaço, né? Eu tô trazendo isso daqui porque tô trazendo mais conteúdo de Copa do Nordeste, esse início de ano, mas o conteúdo é muito bacana, dá muito trabalho para fazer isso daqui, né? Então vai lá e dá uma força e também deixa o like aqui nesse vídeo. Bora lá. Bora pra camada 5. Homem Mal já foi prefeito de Mossoró e presidente do Baraunas. O Homem Mal, além de narrador, ele já foi presidente da Câmara de Mossoró e presidente do Baraunas. Esse mencionado anteriormente, isso foi antes dele atingir sucesso da internet. E ainda por cima foi presidente do Baraunas, numa época que ninguém queria o time, disse ele. O Homem Mal entrou no Baraunas com outras 8 pessoas, mas dessas 8, 7 saíram, deixando ele completamente sozinho. E mesmo assim, ele conseguiu ser vice-campeão potiguar de 1981, perdendo a final pro América e ainda por cima levando o time pra Taça de Prata. Um baita feito. Agora, indo pra última entrada do iceberg, Mendoza pega a cadeira para agredir Nino Paraíba. Após o apito final da Copa do Nordeste de 2021, começou uma confusão generalizada no campo, após o Steven Mendoza e o Jael começarem uma confusão após um desentendimento. Aí começou a porradaria total. Uma hora engraçada que virou meme foi quando Mendoza fugiu do que aparentava ser a comissão técnica do Ceará tentando acalmar ele e foi pra cima da comissão do Bahia, tentando dar uma voadora em um dos integrantes, mas falhando miseravelmente. Depois disso, de acordo com relatos da transmissão, jogadores chegaram a pegar cadeiras para agredir os outros, mas enfim, foi uma baita treta do caramba após o apito final. E por esse mês é só. Obrigado por assistir até aqui. Pô, Que vai um agradecimento especial para os membros do canal. pô, assim, conteúdo absurdo, né? Conteúdo realmente muito bom. Eu vi que ele tá para fazer um remake, quem sabe fazer um outro iceberg ou algum compilado maior. Assim, tem muita coisa no futebol nordestino que assim, às vezes escapa. Acho que a do Ronaldo Henrique barra Toni Kroos é absurda, que pode entrar em um futuro próximo aí, quem sabe. Teve também a confusão no jogo, essa do Mendoza me lembrou uma confusão que teve em Náutico e CSA na Série C do ano passado, quando o Gandula jogou a bola, o Gandula que iniciou praticamente toda uma confusão no jogo. Mas assim, pô, o conteúdo tá muito bom, o conteúdo realmente é muito bom, vale demais você deixar o like, vai lá, deixa o like, deixa a sua inscrição no canal do Futebolaço, deixa a sua inscrição também aqui nesse vídeo, fica ligado no canal porque eu vou trazer mais conteúdos de Copa do Nordeste nos próximos dias, enfim, compartilhe o link também, vou ficando por aqui, até a próxima.